Olá, bom dia. Dando prosseguimento ao nosso curso de neuroinfecção, eu vou falar sobre um tema bem importante. Meu nome é Michel, eu sou neurologista. Nosso tema de hoje, primeiro, é a neurotuberculose. Neurotuberculose é uma das principais meningites para a gente estudar em neuroinfecção, tanto pela prevalência quanto pela dificuldade que esse tema ainda suscita na prática clínica. Então, tuberculose, 2 milhões de mortes por ano, muita morte. 500 mil óbitos por HIV. O HIV trouxe uma revisitação da importância da neuro-TB a partir da década de 80. Vocês podem ver que são muitos casos por ano, 200 milhões, e uma grande parcela desses, apesar da meningite tuberculosa representar só 1 a 2% dos casos, ela é responsável por 50% das mortes, porque tem uma letalidade muito alta, tá? Aí em torno de 25%. Então, apesar da tuberculose pulmonar ser a mais importante, a neurotuberculose ela é uma forma bem relevante pelo número pela letalidade da doença, né? Bom, um pouco do histórico. O Mycobacterium tuberculosis foi descoberto por Robert Koch em 1882, mas antes da descoberta a gente já tinha a descrição da entidade, né? Ah, a tuberculose causa hidrocefalia com frequência, né? Então, principalmente nas crianças. Então, para você, antes a gente tinha uma descrição de uma hidrocefalia idiopática da infância ou hidrocefalia inflamatória da infância, muito antes da gente descobrir o Mycobacterium, né? Esse é o Robert Koch, ele ganhou o prêmio Nobel em 1905, né, pela descoberta do Mycobacterium, que foi em 1882. Em 1933, Hitch e McCordock, né, fizeram as principais descobertas sobre a fisiopatologia da doença. E o primeiro tratamento eficaz só foi introduzido em 1943, que foi a streptomicina. Até antes disso, tuberculose, ou o sujeito se curava espontaneamente, ou a maioria que desenvolvia a doença morria. E em 93, né, vocês veem que a OMS se atrasa, né, para declarar as coisas, não é de hoje, né? Então, em 93 que a OMS declarou a tuberculose como uma emergência global, né? Vamos, esse aqui é o Mycobacterium, tá? Mycobacterium tuberculosis, né? Ele é um bacilo, né? Então ele tem essa forma de bacilo, tem um flagelo e se a gente olhar bem a parede dele tem uma substância que chama ácido micólico e por isso que ganha o nome de uma micobactéria, tá? A micobactéria tem essa parede, vamos botar assim, essa parede extra, né? Que é responsável um dos responsáveis pela grande resistência dela a diversos agentes antibióticos, né? E é uma das explicações por que da gente usar tratamentos prolongados para tratar, né? Tanto no pulmão quanto em outros, no sistema nervoso. E olha, bom, percebam que os Mycobacterium, eles tendem a se agrupar no centro de uma tentativa do sistema imune conter a infecção.
Então a gente tem um emaranhado de Mycobacteriums, e isso às vezes causa uma necrose, que a gente chama de necrose caseosa, rodeado de diversas camadas de células do sistema imune, macrófagos, células dendríticas, enfim, células linfócitos, e isso é o que a gente chama de granuloma caseoso, tá? Que é a unidade básica do processo fisiopatológico da neurotuberculose. Como é que ocorre a história natural da infecção? Exposição a Mycobacterium tuberculosis. A maioria não vai ter infecção. 10% vão ter infecção. A maioria dos que vão ter infecção tinha um quadro de TB latente, ok? Então, a TB fica latente e aí, por alguns fatores, ela vai se reativar e vai ter TB ativo. A maioria dos que tem TB latente vão permanecer latente. Uma vez que ela esteja ativa e não tratada, a morte é a regra, né? Embora seja possível sobreviver sem tratamento. E a maioria dos que vão tratar também podem sobreviver, né? Ou irão sobreviver, embora exista a falha do tratamento. As formas clínicas da doença são divididas em intracranianas e espinhais. As intracranianas são as mais importantes: meningite, tuberculose e tuberculoma. Embora formas espinhais, a doença de Pote, o aracnoidite, também sejam relevantes, mas quando a gente falar de neurotuberculose, vamos estar falando de meningite tuberculosa, sobretudo. Fisiopatologia. Vamos identificar algumas estruturas anatômicas que são importantes para a gente entender o processo fisiopatológico. A gente tem, basicamente, 3 meninges: a dura, que é a mais externa, a aracnoide, que fica adjacente à dura, né? E essas duas membranas a gente chama de leptomeninge. Embaixo da aracnoide a gente tem esse espaço, que é justamente o espaço subaracnoide, tá? Que é isso aqui. Aqui é onde os nódulos de Hitt, que são emaranhados de granulomas tuberculosos, se rompem para o espaço com bacilos que, uma vez que estejam lá, vão provocar um processo inflamatório, sobretudo com disrupção da barreira hematoencefálica, né? E às vezes os nódulos eles tendem a crescer ou romper para o parênquima. Aqui a gente vai ter tuberculoma, tá? Mesma coisa ocorre para as formas espinhais. Vamos detalhar um pouquinho como é que ocorre, né? A gente inala as gotículas, né, contendo micobacterium, e aí você vai ter no pulmão uma multiplicação local, e isso vai formar uma coisa que a gente chama de foco primário. Por diversos motivos, esse foco primário, ele, em geral, fica latente, tá? Mas às vezes ele pode se reativar lá no local, e aí você vai ter a TB, a tuberculose pulmonar ativa, que é, enfim, a forma mais comum da doença. Mas, em alguns casos, você tem disseminação hematogênica, tá, desse foco primário. E aí, quando você tem disseminação hematogênica, diversos motivos, sejam do hospedeiro ou às vezes algumas cepas que têm mais tendência a serem neuroinvasivas, vão se instalar lá no sistema nervoso central, tá? E aí, essas bacilos que vão se instalar no sistema nervoso central, eles também ficam latentes, tá? Eles ficam lá na forma de granulomas latentes. E esse tipo de granuloma latente a gente chama de nódulo de Hitt, tá? Então, por algum motivo, algumas pessoas, em determinados momentos da vida, vão ter reativação desses nódulos latentes. Ah, tive HIV, posso ter reativação. Estou desnutrido, posso ter reativação. Enfim, alguns fatores de risco, ou às vezes a gente não encontra nenhum fator óbvio, provocam a reativação desses focos de granuloma que estão latentes lá. Uma vez que a gente teve disseminação para meninge parênquima e os nódulos de Hitt se rompem,
a gente vai ter um processo inflamatório no espaço subaracnoide, tá? E isso vai ser a meningite tuberculosa. Existe uma situação em que, além da ruptura para o espaço subaracnoide, os nódulos de Hitt também crescem. E aí a gente vai ter o tuberculoma. Se ele crescer muito, esse tuberculoma pode virar um abscesso tuberculoso, embora às vezes os dois nomes sejam usados como sinônimo. Então, uma vez que a gente tenha o micobactério no espaço subaracnoide, a meningite tuberculosa, esse processo vai culminar em perda da integridade da barreira hematocefálica, migração de células inflamatórias, sobretudo mediada por interleucina, o que vai causar inflamação das leptomeninges e aí conteúdo proteico alto no líquor, com muito processo inflamatório. Isso vai determinar a hidrocefalia, vai determinar a paresia dos nervos cranianos, vai determinar a inflamação dos vasos adjacentes, com vasculite, vai determinar a inflamação do encéfalo, e tudo isso culmina para aumento da pressão intracraniana, o que é a via final de sofrimento encefálico e, enfim, desfecho da doença. A evolução dos sintomas é subaguda. O que isso quer dizer? É bem diferente cefaleia, febre, alteração do nível de consciência, irritação meningo-radicular, que começaram há 2 dias, antes eu estava bem. Muito diferente de eu falar para você que comecei com cefaleia, 2 semanas, febre, depois alteração do nível de consciência, depois paralisia nervocraniana. A cronologia subaguda é muito mais comum do que aguda ou crônica na neuro-TB. Embora possa ser aguda, embora possa ser crônica, a maioria dos quadros tem evolução de semanas. É importante essa classificação é tão importante, tanto é que a gente dividiu os sintomas, a evolução subaguda é tão importante que a gente dividiu em fases. Estágio 1, exame neurológico normal. Estágio 2, alterações, irritação meningia, letargia, confusão. Estágio 3, que é justamente a fase em que tem sofrimento encefálico de fato, com aumento da pressão intracraniana e torpor e coma, né? Essa classificação, a neurotuberculose foi justamente a infecção onde foram descritos a maioria dos sinais de irritação meningia, né? Sinal de Kernig, que a gente vê aqui a pesquisa, sinal de Brudzinski, né? Brudzinski, eu faço a flexão do pescoço, né? E aí, reflexamente, a perna tende a fazer também uma flexão, né? Então, esses sinais meníngeos, eles estão presentes ao contrário da meningite bacteriana, em que a gente, às vezes, é comum não ver esses sinais, na meningite tuberculosa é mais comum. Os sinais e sintomas são diferentes em adultos e crianças, né? Crianças tendem a ser mais inespecíficos, precisa de um alto grau de suspeição. Às vezes a gente tem um predomínio, a gente fica em dúvida se fala meningoencefalite ou meningite ou encefalite, né? Quando a gente tem um predomínio de cefaleia, alteração comportamental, déficit neurológico, quer dizer que o parênquima está mais acometido. Quando tem sinais de hipertensão intracraniana e irritação meningo-radicular, mais o polo da meningite. Então, em geral, os sintomas são misturados, tá? E aí a gente chama de meningoencefalite. Perceba a importância de ver o estágio clínico, né? Olha a mortalidade aqui no estágio 1, né? Mais ou menos 10%. Quando a gente vai para o estágio 3, né, passa da fase meningítica, né, a mortalidade está 50% e, enfim, uma doença muito mais grave, né? Então, manifestações clínicas, quadro subagudo de cefaleia, febre, irritação meningo-radicular, com alteração do conteúdo ou nível de consciência e crise convulsiva. Tá? Esse é o quadro clínico básico da neuro-TB, instalação subaguda. É importante ter um protótipo do líquor da meningo-TB. Primeiro, pensamos em neuro-TB, líquor é o segundo pilar diagnóstico, né? O primeiro, quadro clínico, o segundo, líquor.
Líquor comumente tem proteína muito elevada, essa é característica, tá? Por disrupção da barreira hematocefálica. Celularidade normal ou pouco alterada, mas em geral está alterada, né? Embora seja incomum, normal pode acontecer. E a glicose é consumida, mas não tão consumida quanto na meningite bacteriana. Tá? Esse é o protótipo do líquor. Então, como eu tinha falado anteriormente, pleocitose, proteinorraquia, glicorraquia alteradas são importantes a gente saber porque o exame do esfregaço direto, em geral, é pouco sensível, tá vendo? 20%. Cultura é o padrão ouro, mas em geral ela vem negativa, tem a baixa sensibilidade. E também, em geral, ela demora muito para se positivar, ok? O PCR, ele tem uma especificidade alta, mas em geral vem negativo, tá? Então, vocês veem que é frustrante às vezes comprovar a infecção, tá? Por isso que a gente precisa ter um quadro clínico característico, um líquor característico e agora a gente vai ver em seguida uma neuroimagem característica. Veja, aqui nessa neuroimagem a gente tem uma alteração bem típica que é a hidrocefalia, né? Os ventrículos laterais bem dilatados, terceiro ventrículo bem dilatado, quarto ventrículo dilatado. Isso, em geral, ocorre por processo inflamatório que impede a reabsorção licórica no nível lá das velocidades. Aqui menos evidente do que no anterior, mas a gente pode ter uma ideia melhor, ó, ventrículos laterais, tá vendo? Aí, terceiro ventrículo, aqui, e quarto ventrículo, né? Às vezes, o ponto de bloqueio está justamente na comunicação do terceiro com o quarto ventrículo, por essa estrutura aqui, o aqueduto de Sylvius. Uma estrutura bem delgada, então é bem sensível ao processo inflamatório. E aí a gente tem hidrocefalia da mesma forma. Aqui, ó, a gente pode ver parece até um pequeno tuberculomazinho aqui. Agora, veja a próxima imagem que interessante. Lembra que eu tinha falado lá na frente que às vezes a gente pode ter, já no momento da disseminação hematogênica, infecção sem passar pelo aquele processo de latência nos nódulos de Hit? É justamente isso que a gente vê aqui, ó. Vocês podem ver que é a mesmo substrato que a gente vê na tuberculose miliar do pulmão, a gente vê a disseminação nela aqui do encéfalo, tá? Ok, aqui é um quadro, uma imagem bem bacana de tuberculomas, né? Essa seria a imagem típica da neuro-TB. Hidrocefalia com a captação de contraste bem predominante na região basal do crânio, tá vendo? Com tuberculomas adjacentes. Ó, aqui já tem parece já está formando um abscesso, tá vendo? O tamanho deles é diferente, né? Então esse seria a neuroimagem típica da neuro-TB.
Aqui a gente tem uma área de infarto, tá? Um infarto, uma vasculite, né? O vaso ficou inflamado e aí teve um quadro de um AVC, que é um infarto arterial aqui no território da cerebral média, tá? É uma das complicações da doença. E aqui a ilustração de um abscesso tuberculoso. Vocês veem que é diferente do tuberculoma, que são estruturas pequenas, mas aqui você vê uma estrutura grande, heterogênea, né, típica de um abscesso. Aqui também um abscesso. Veja, o que diferencia o abscesso dos tuberculomas é basicamente o tamanho, tá? O realce anelar é mais intenso no abscesso, menos no tuberculoma, e a evolução também em geral aqui no abscesso é mais prolongada. Então, uma vez que a gente tenha quadro clínico típico, líquor típico, neuroimagem típica, tratamento empírico. E veja, líquor típico não é resgatar o agente, tá? O agente, a gente viu que o PCR tem baixa sensibilidade, a cultura demora para ficar positiva ou às vezes não positiva. Então, se a gente não tratar, o paciente vai evoluir naqueles estágios, né? E aí você vai perder a chance de salvar a maioria dos pacientes com neuro-TB, ok? Então, quadro clínico típico, líquor típico, neuroimagem típica, tratamento empírico. Algumas considerações sobre o diagnóstico. Não tem ponto de corte para ADA no líquor, então não precisa ficar pedindo ADA. Ao contrário da pleura, em que ele tem um ponto de corte para tuberculose, isso não existe no líquor, tá? É importante como você não consegue confirmar o diagnóstico com reações imunológicas em boa parte dos casos, é importante às vezes você buscar o agente fora do sistema nervoso. Então, ver se tem no pulmão TB ativa, tomo de tórax é importante, ou raio-x de tórax. PPD não tem valor para o diagnóstico, porque não tem correlação com a atividade da doença no sistema nervoso central. E, às vezes, você tem a resposta terapêutica como um grande suporte para o diagnóstico, né? Introduziu o tratamento, melhorou, provavelmente é neuro-TB. Bom, o tratamento, o consenso brasileiro recomenda o tratamento com 4 drogas, tá? Rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida, ou RIP, como a gente fala, né, em linguagem popular, né? Então, o consenso brasileiro preconiza 9 meses de tratamento, 2 com as 4 drogas e depois mais 7 meses com 2 drogas, que é a rifampicina e isoniazida, tá? Não esqueça do corticosteroide, tá? Ele tem um grande papel no tratamento, já que ele vai diminuir aquele processo inflamatório por disrupção da barreira hematocefálica, tá? E lembre que 9 meses é o tempo mínimo, tá? O consenso britânico predomina 12 meses, o que é uma tendência atual, tá? Prolongar o tratamento. Mas, por exemplo, em casos de tuberculoma, às vezes você trata 2 anos, tá? Então o tratamento ele tem 9 meses como mínimo, mas pode ser mais, tá? E muitas vezes precisa ser mais, ok? Lembra que a isoniazida tem a capacidade de depletar a vitamina B6, piridoxina. Então isso causa, às vezes, um quadro de polineuropatia grave e irreversível. Então lembra de repor piridoxina junto com o tratamento. A dose geral de corticoides para você usar é 1 mg quilo, tá, de prednisona. Às vezes, a gente precisa usar corticoide também mais prolongado, tá, do que 6 ou 8 semanas.
por exemplo, hidrocefalia que em geral tem conduta cirúrgica, significa que tem muito processo inflamatório, então vou usar corticoide com uma dose maior. Aracnoidite, vasculite, sinais de vasculite, corticoide em dose maior para desinflamar. Tá? Então o corticoide tem um papel importante no tratamento da neuro-TB. Bom, finalizando os pontos-chave, né? Neuro-TB, clínica subaguda, líquor, proteína elevada, neuroimagem, captação na leptomeninge na região da base do crânio e hidrocefalia. Clínica, líquor, imagem compatível igual tratamento empírico. Melhor método diagnóstico para confirmar a doença, cultura. PCR, ok, deve ser solicitado, mas é comum que venha negativo, não exclui a infecção. Neuroimagem é importante, tá? E aí a neuroimagem de escolha é ressonância, tá? Ver com muito mais, a gente consegue ver as alterações com muito mais detalhes que a tomografia. Tratamento mínimo é 9 meses, mas pode ser tratado por tempo mais prolongado. Bom, foi um prazer. Esse é o fim da nossa aula. Depois a gente vai ficar aberto a perguntas e discussões.